mulher contemporânea, né? Estou aqui com mulheres maravilhosas. Vamos conversar hoje sobre cuidado, exigência e identidade. Não é isso, meninas? Olha, Ingrid Roem, psicanalista, especialista em a cultura do consumo, hoje tão necessário falar sobre consumo. Ingrid Nunes, empresária de moda e consultora de imagem. Luiz Aical, nutricionista, pós-graduada em emagrecimento e hipertrofia. Então, meninas, exigências, né, identidade, né, qual a maior exigência e a maior dificuldade também da mulher contemporânea, Luísa? Oi meninas, prazer estar aqui com vocês hoje. O maior problema que eu vejo hoje no consultório, na minha prática clínica, é o imediatismo e principalmente a comparação. As mulheres chegam hoje com uma foto da Virgínia, por exemplo, se olhando no TikTok, querendo um resultado super rápido e não tem a mínima paciência e nem a mínima dedicação para chegar àquele resultado. Então eu percebo uma busca incessante por uma coisa surreal, que muitas vezes não é a realidade da gente, né? Somos mães, trabalhamos fora, temos uma rotina exaustiva, então o nosso tempo de dedicação também é um pouco menor. E esse é o maior problema, porque elas se dedicam por um mês, acreditando que vão chegar naquele resultado em tão pouco milagre, tempo. né? E não existe milagre. Eu creio que seja por conta das redes sociais, porque a rede social ela não mostra tanto o período da construção. Exatamente. Né? Vai-se no resultado. Eles postam mais. Exatamente. Então fica fácil. Poxa, eu pego aquele resultado e eu quero ele para minha vida. Fica mais fácil para mim. Né? As facilidades do resultado que a gente sabe que não é tanto assim. Com certeza. E muitas vezes se frustram por não conseguir, mas foi exatamente o que você falou. Elas não têm paciência para passar pelo processo, que realmente é difícil, mas é o que eu falo. O seu resultado é do tamanho da sua dedicação. Verdade, verdade. E tudo assim, como assim na área da saúde também tem a questão da moda, né? Porque o que a gente mais quer, digo por mim mesma, a questão do estilo. Às vezes eu olho um estilo e eu quero aquilo para minha vida, mas como construir aquele estilo que não vai ser de repente? E às vezes também não faz parte de você aquele estilo que você viu na pessoa. Exato. Às vezes não te identifica e muitas vezes as pessoas querem copiar uma coisa que viu na rua ou porque achou bonita, mas na verdade não tem nada a ver com você. Isso é primordial, você saber identificar o seu estilo, senão você fica caricata, entendeu? Eu vejo assim, muitas coisas de moda, eu adoro moda também, e eu falo assim, gente, isso eu não consigo usar, eu acho bonito em você, esse bracelete maravilhoso em você, coloco em mim, não tá de acordo com... Por exemplo, essa peça que eu tô hoje, que é uma calça Aladdin, muitas pessoas acham lindas, mas não conseguem usar, porque acham às vezes uma peça diferente demais, acham, não tem estilo para usar. Entendeu? Isso acontece também, né, com a roupa, né? Não só com o acessório. E isso tem levado, Ingrid, as pessoas mais aos consultórios? Acaba desencadeando um levado... consumo excessivo, né? Isso. Porque vivem em busca de uma coisa que não foi feita. Essa questão das ansiedades, né? Isso tem levado as pessoas a desenvolverem mais quadros, né? A gente sabe que tem N fatores, né? Mas, sobretudo, essa questão do imediatismo, né? Da cobrança. Isso tem feito mais efeito. O consumo por si só, ele é uma atividade que a gente desempenha, né? E que, assim, faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente consome comida, a gente consome experiências, a gente consome coisas diversas. Então, não tem nada de ruim com o consumo por si só. O problema é quando o consumo entra como uma tentativa de dar conta de algo que precisa ser elaborado. É aí que a gente pode considerar que tem um problema nisso, né? E aí, pegando até um pouco a questão do estilo que você falou, que a Ingrid falou, a roupa, a moda, né? Ela é uma ferramenta e uma forma de mediação da gente com o mundo, de como a gente se apresenta no mundo, né? Sim. Então, uma mulher, através da maneira como ela se veste, como ela se arruma ou não,
né? Ela se posiciona na vida, no mundo, nas relações. E aí tem um ponto até que me lembrou isso, que assim, essa questão da imagem é às vezes é um pouco entendido como futilidade, né? Muitas O vezes. corpo, a imagem, como algo que está no âmbito da futilidade, como se não fosse algo muito importante. Só que até assim a psicanálise mostra isso, né, pra gente, mas sem entrar numa questão teórica, o corpo ele se constitui em mais de um registro. E um dos registros através do qual, né, ele se constitui é o registro da imagem. Então a gente se coloca no mundo, a gente existe também enquanto imagem. Então a imagem é importante, é tão relevante quanto tantas outras questões pertinentes à nossa vida psíquica, né? Então, da mesma maneira, a gente tem questões e sofrimentos muito graves que vêm decorrência de situações daquele sujeito com a sua própria imagem, né? O desconforto, o incômodo. Eu acho que a Luísa deve receber isso o tempo todo, né? E então, assim, eu queria pontuar essa questão da imagem como algo que não tem a ver com futilidade, e que é super relevante, sobretudo porque a gente vive um estilo de vida hoje que a imagem é super valorizada, né? Quando a gente consome imagem o tempo todo. Então não dá pra gente levar isso como uma coisa que está num certo segundo plano, né? Que não é importante, tem a ver com a nossa saúde, sim. A mulher... Satisfação. Autoestima, As mulheres que eu escuto mulheres todos os dias. E as mulheres que eu escuto na minha clínica, no meu consultório, são mulheres muitas vezes, assim, que a gente poderia dizer, são mulheres que dão conta da vida delas. Elas trabalham, têm autonomia financeira, estando ou não num relacionamento, mas apesar de tudo isso, são mulheres que se comparam o tempo todo, são mulheres que não estão satisfeitas com isso tudo que elas conquistaram. Acham um pouco, muitas vezes, né? Sim, uma insuficiência, um sentimento de insuficiência o tempo todo e uma exaustão muito grande, que vem muito também dessa questão. Essa exaustão faz parte da... Sim, porque a pessoa nunca está em paz, né? Digamos assim, com o que ela é, com a maneira como ela está. E aí ela se mantém em vigilância o tempo todo. E isso é muito exaustivo, né? Muito. É uma cobrança excessiva e é o que eu percebo. Muitas mulheres, elas não chegam com a fome de comida. É uma fome de se olhar e de se reconhecer, de se sentir segura. E eu sou Tem algo muito a mais, vaidosa, né? Tem e algo eu a mais. entendo completamente elas, né? A gente se sentir bonita, se sentir bem vestida, faz toda a diferença, até no nosso posicionamento. E meninas, assim, para todas, vocês identificam uma faixa etária em que isso incomoda mais, dá mais problemas entre as jovens, adolescentes, mulheres mais velhas? Tem uma faixa etária que vocês identificam maiores problemas? Com certeza. Mais ou menos nos 35, 40. E tem muito a ver também com a fase hormonal, que Engraçado casa ali, que né? eu achei que fosse as mais novas, porque eu vejo meninas com 20 e poucos anos que eu não tinha esses problemas. Eu falo assim, gente, mas você tá preocupado com isso? Entendeu? Assim, tipo, já bem nova, querendo fazer procedimentos, né? Aí eu já achei que era mais nessa faixa, por causa dessa cobrança que a gente está conversando. Eu acho que são questões diferentes em fases diferentes. Por exemplo, hoje um adolescente, ele já praticamente nasceu nessa lógica de, por exemplo, rede social, dessa valorização dessa representação visual, né? Que é a imagem, a fotografia e tudo mais. Então ele já nasceu aí. É um contexto completamente diferente Das pessoas de desse, 40 anos, sim, que eu acho que, dos sei lá, eu acho que 35 mais, né? 35 mais, eu acho que elas têm essa cobrança de estar mais antenada nas redes sociais e querer mesmo aparecer, assim, de uma forma que de repente ela não, né,
não se Posso encontrou. falar com propriedade que é exatamente isso. Aí alguém quando lança alguma coisa, o que é isso? Gente, por que eu não estou sabendo disso? É Eu realmente... percebo que assim, essa faixa etária de 30 a 40 e poucos anos, mais ou menos, eu acho que tem uma outra... É como se tivesse ali naquele momento de transição, porque viver uma adolescência sem rede social, pelo menos não dessa forma, né? Dessa forma maciça, assim, como a gente tem hoje, com esse apelo. E aí, depois isso veio e aí, né? Eu tô nessa faixa etária e a gente teve que ir se ajustando e ficou um pouco ali, como é que lida com isso. E aí, talvez assim, 50 a mais, né? Mais ou menos por aí. Eu acho que são mulheres, falando de mulheres, né? São mulheres que têm muitas questões com a imagem, mas são mulheres que, na maioria das vezes, vivem uma vida que está mais ajustada, no sentido assim, não no sentido de que ajustado seja bom, mas no sentido de já ter uma coisa, viveram uma... se estabeleceram na Sinto que vida. elas não estão no meio do caminho como a gente que está ali nos com 30, os papéis 35, sociais. 40. Porque depende do ajuste, estou entendendo o que você está falando. Porque tem ajustes que, assim, que a pessoa consegue equilibrar trabalho, família, né, vida financeira. Agora tem ajustes que a pessoa simplesmente entregou os pontos e... Sim, isso é muito, muito importante que você está dizendo, porque, e é justamente isso que eu estava querendo dizer assim, com ajuste, né? Uma geração ou duas acima da nossa, né, de 50 a mais, acho que a gente pode localizar mais ou menos por aí, se estabeleceu na vida no momento em que os papéis sociais eram mais definidos, assim, eram definidos de maneira mais rígidas até, né, inflexíveis. Então, o que é uma mulher casada? O que é uma mulher que trabalha, que tem filhos? O que é uma mãe? A gente, eu acho que está um pouco nessa transição do que era muito bem estabelecido para o que está sendo problematizado. Então, acho que isso complica, assim, né? Isso é importante, mas a gente, eu acho que às vezes se complica um pouco aí, né? Porque aonde é que eu tô nisso? E eu atendo exatamente muito mulheres assim, que elas querem dar conta de tudo e elas ficam por último. Que eu falo, vamos... tentar... não, você não consegue fazer sua própria comida, vamos organizar. Não, não tenho tempo. Tá bom, mas aí onde você entra no seu dia? E muitas me questionam assim, não, mas para você é fácil acordar às 5 horas da manhã, treinar, não. Mas é porque a minha prioridade, a primeira pessoa do meu dia sou eu. Então, porque se eu não estiver bem comigo mesma, eu acredito que todas as mulheres, se a gente não estiver bem, com energia, bem alimentada, bem nutrida, a casa não vai funcionar, porque você vai ser uma mulher mal-humorada, uma mãe estressada. Sim. Então, eu acho que é muito também de reconhecer valores. E é muito isso, porque como nós estamos nesse meio do caminho, a gente acha que tem que dar conta de tudo. Antigamente eu achava exatamente isso. Ou eu tenho que dar conta de tudo. Tenho que dar conta da minha casa, eu tenho que dar conta de mim. E às vezes eu estava... uma coisa ficava pendente. Ou dava conta de todo e eu estava um bagaço. Eu falei assim, gente, não pode acontecer. Gente, no final das contas, a gente não dá conta de tudo. A gente, né... E tem muito essa cobrança de tipo assim, meu Deus, como que eu vou dar conta? Eu não vou dar conta de tudo. E ninguém dá conta de tudo, gente. Ninguém dá conta. E isso vira um sofrimento. Vira um sofrimento, vira uma autocobrança absurda. E aí eu vou até assim provocar um pouco em relação ao tema aqui do nosso... o título da nossa conversa, digamos assim, a mulher contemporânea. São mulheres contemporâneas, né? Não tem esse a mulher, não tem esse... O que é a mulher? A gente não vai conseguir definir. E, no entanto, na contramão disso, isso que a Ingrid falou, a gente sempre acha que alguém performa com excelência em tudo, dá conta de tudo e que essa é a mulher e que a gente precisa também conseguir alcançar isso. Claro que a gente não alcança, porque ninguém alcança, a gente sempre acha que a grama do outro é mais verde que a nossa, né? A gente sempre acha que falta só do nosso lado, mas na verdade isso é constitutivo, né, nosso, que sempre falte alguma coisa. É por isso que a gente se mantém. E você concorda que, tipo assim, a maioria dessas mulheres que a gente acha que dá conta são mulheres que têm realidade completamente diferente da nossa?
Eu acho Eu que acho, assim... assim, alguns privilégios, com certeza, né? Sim, isso conta, né? Sem dúvida. Porque pegando o exemplo que a Luísa deu do corpo da Virgínia, Sim, né? Chegar lá quase exatamente. com a foto e assim, me deixa assim. Eu quero ficar assim. Eu quero essa barriga, eu quero esse braço. Mas aí, esses dias eu li uma coisa falando sobre a Sabrina Sato, que também é uma mulher linda, né? Tem um corpo muito bonito. Mas, e aí falava assim, você nunca vai ter o corpo da Sabrina Sato. E não é porque você não tem força de vontade suficiente, disciplina suficiente, porque não tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que a Sabrina Sato, ela vive para isso e assim, ela faz com maestria. Não é nenhum demérito, mas essa é a vida dela, né? O corpo dela, ela precisa dessa questão toda da imagem dela, desse corpo, para trabalhar. E a gente nem sabe dizer o quão sacrificante isso pode ser também. Tem o outro lado da moeda. A gente vê as coisas bonitas, a gente vê, né, o que ela mostra, né? Tudo tem o seu lado de sacrifício, né? E com certeza. As 8 horas de trabalho, vamos dizer assim, da Sabrina Sato estão incluídas em passar boa parte delas na academia. Só que a gente que trabalha com outra coisa, dentro das nossas 8 horas de trabalho, e às vezes muito mais do que isso, a gente vai trabalhar com outra coisa e aí você tem que arrumar um espaço para ir para academia e aí você tem que arrumar um espaço. Muitas então, assim, mulheres que não têm rede de apoio, não tem com quem deixar os filhos. Mas muitas vezes somos nós mesmas que a gente quer dar. E a gente quer dar conta de tudo, acha isso super bonito. Super, botar a Supergirl aqui na frente. E aí a gente também não pede ajuda. Eu dou conta. Eu falo muito isso na minha casa. As funções são divididas. Né? Mas bacana. tem mãe que não aceita, entendeu? Que só ela pode exercer aquele papel. Mas muita coisa também que eu acho, Ingrid, eu concordo com o que você falou, mas tem muita gente que usa esse tipo de desculpa de falta de tempo para não fazer por ela. Aí fica meio que se escondendo também atrás de uma falta de disciplina e força de vontade de não. Ela nem tenta ir treinar, ela já acorda e está falando que não vai dar tempo. Entendeu? Então eu acredito muito, quando a gente quer comer melhor, quando a gente quer treinar, a gente vai dar um tiro por mim também, gente, que às vezes eu falo assim, ai meu Deus do céu, hoje meu dia está lotado, eu não vou conseguir me alimentar saudável, não vou conseguir treinar. Às vezes, se a gente apertar mesmo, se a gente, né, ter uma disciplina maior, a gente... Eu falo assim, tiro pra mim o mínimo de coisas, tipo, eu tenho X coisas pra fazer no meu dia. O meu dia ele vai render de acordo com as escolhas que eu fizer. Eu posso, de repente, não ter o tempo para poder fazer a quantidade de exercício que eu ia fazer. Mas eu tenho quantos minutos eu posso tirar no meu dia para poder fazer? Faça aquele ali, esteja dedicado ali. O meu alimento, eu posso escolher entre comer um sanduíche, corriqueiramente, ou fazer um prato saudável para mim. Eu acho que as pequenas escolhas que a gente faz durante o dia garantem um resultado mais satisfatório.